Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa 442. Você de casa já sabe que segunda-feira é dia do desporto aqui na Mídia Mais TV e hoje não será diferente. Entramos em sua casa com esta boa disposição para trazer então muita boa conversa em torno do nosso desporto. Já sabe que pode sim acompanhar-nos na posição 10 da TV Cabo e TMT 706 da DSTV. O nosso Facebook é Mídia Mais TV, portanto siga a nossa página e esteja a par de todas as novidades aqui da nossa casa. Muito bem, para hoje eu recebo um convidado que dispensa qualquer tipo de apresentações, não é? Ananias Coanas, presidente da Liga Moçambicana do Futebol. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, agradeço esta oportunidade de estar aqui para falarmos do futebol. É verdade, vamos sim falar sobre os desafios para a retoma do Moçambola em tempos da Covid-19. Senhor Presidente, esperava alguma vez passarmos por esta situação que está a assolar o mundo inteiro? Penso que ninguém esperava que poderíamos ter uma pandemia desta dimensão. Agora, dificuldades e problemas, nós sabemos que os seres humanos é habitual, mas nesta dimensão, sinceramente, acho que ninguém estava preparado, senão nós devíamos ter feito a precaução de forma antecipada. E já agora, quais são os desafios para a retoma do Moçambola neste período? Não, os desafios são grandes, porque primeiro, quando se anunciou a existência desta doença, ninguém esperava que chegasse ao nosso país ou ao continente africano, porque, como todos sabemos, foi no outro continente e nós, em março, preparamos o arranque do Campeonato Nacional e no dia 12 de março realizamos a nossa Assembleia Geral, o sorteio. O sorteio, é verdade. Estava tudo preparado. Tudo preparado para que 4 de abril pudéssemos arrancar o nosso Campeonato Nacional. Mas depois deparamos com esta situação e, em obediência àquilo que são as instruções governamentais, até hoje ainda não arrancamos com o campeonato. Então o desafio é enorme, é muito tempo de espera e agora a situação cada vez fica mais agravada do ponto de vista dos próprios atletas que ficaram muito tempo sem treino, portanto a sua capacidade física e técnica. Sabemos que os atletas sempre têm que estar sempre em atividade e agora nós não temos as nossas atividades estão paradas, mas penso que olhando para aquilo que é a perspectiva do futuro não perdemos a esperança, uma vez que era preciso cumprir com as medidas de prevenção e depois já há protocolos sanitários que ajudam que, embora haja a pandemia, nós possamos desenvolver as nossas atividades. O primeiro era o protocolo genérico e depois um protocolo específico para a área do desporto e em particular para o futebol. Então tínhamos que tomar medidas e os 14 clubes puderam cooperar, trabalharam no sentido de poderem, portanto, cumprir com este protocolo sanitário. Agora segue esta fase em que precisamos ter a abertura, a orientação governamental para voltarmos aos treinos. Depois é que chegaremos à fase já do arranque do nosso campeonato nacional. Muitas saudades, não é? Sim, de fato. Creio que nunca ficou assim tanto tempo sem ter esta atividade, não é? Repara que o campeonato nacional normalmente termina no mês de novembro e nós arrancamos no mês de março. Só de novembro a março já é um tempo longo de espera. Agora imagina que nós terminamos em dezembro do ano passado e estamos praticamente já no final do ano sem competir. Então, e quem gosta de futebol, quem gosta de ouvir o relato aos fins de semana, depois aqueles comentários da segunda-feira, depois já na quinta-feira prepara-se a nova discussão em relação aos jogos que vão decorrer na semana seguinte. Então, tudo isto
Não só jornalistas, mas os próprios adeptos, não é, que iam ao campo também. Estão limitados neste momento. Sem e dúvida. correm o risco de ficar mais tempo que os jogadores, não é, fora de campo. Sim, Tendo em conta que tudo indica que vamos sim regressar à porta fechada. Sim, isto afeta em todas as escalas, as esferas das atividades. Olhando para os próprios atletas, que são os principais atores, e depois olhando para os próprios treinadores, aquela equipa técnica toda, os próprios dirigentes desportivos, depois os adeptos, depois a comunicação social. Portanto, os jornalistas desportivos também enfrentam esse desafio e penso que as notícias... Temos que ser criativos, não é? Tem que ser criativos. Tem que ser criativos, porque eu me recordo que nos primeiros meses de março, acho que nos primeiros 3 meses, era difícil nós podermos sentar, dar uma entrevista, porque não se sabia se de fato era permitido ou não, e também aquele distanciamento que era necessário. Mas vamos, cada dia que vai passando, nós vamos encarando que não. Temos de desenvolver as nossas atividades, respeitando, obviamente, aquilo que são as medidas sanitárias e aquelas medidas que foram, portanto, plasmadas nos decretos presidenciais. É verdade, é o nosso novo normal, não é? É o novo normal, mas o Sr. Presidente apontou aqui alguns desafios, mas um deles é a questão financeira, que tem criado assim muito barulho, entre aspas, em todos os grupos desportivos, assim é que é, e é por este motivo que têm acontecido vários encontros com as entidades que tutelam o nosso futebol. E um dos encontros foi com a Secretaria de Estado do Desporto e aconteceu recentemente, foi na passada quinta-feira. E para quem não teve a oportunidade de acompanhar, vamos se acompanhar já a seguir. O debate com vista ao arranque do Moçambola 2020 continua na ordem de dia e uma incógnita difícil de decifrar. Gestores desportivos do país reuniram-se com o secretário de Estado do Desporto à mesma mesa para encontrar uma saída, que, aliás, foi o principal tópico da reunião. Gilberto Mendes, secretário de Estado do Desporto, deixou no ar a esperança da disputa da prova ainda este ano. Já há a possibilidade de ainda haver Moçambola, possibilidade de abertura aos treinos a breve 3 e o campeonato começar 6 semanas depois, 6 a 5 semanas depois os clubes definirão. Outro tema de debate esteve relacionado com os fundos disponibilizados pela FIFA à Federação Moçambicana de Futebol para fazer face à Covid-19. Os clubes que vão disputar a prova consideram que o valor deve ser usado para apoiá-los e viabilizar o Campeonato Nacional de Futebol, o paralisado devido à pandemia da Covid-19. Vamos tentar aproximar as posições por forma que esse valor que existe, de facto, e que a Federação está a desenhar para um determinado fim, possa ser conjugado para a viabilização de Moçambola, que afinal de contas foi o que a FIFA pediu, viabilização dos eventos desportivos. A posição dos clubes foi reforçada pelo presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana, defendendo que antes do arranque do Nacional devem ser garantidas todas as condições financeiras aos clubes. Mas é preciso garantir também a componente dos próprios clubes que tenham, porque eles têm as suas despesas também próprias que devem suportar. Então precisamos, de fato, que todos nós estejamos em condições financeiras, em conjunto, a Liga e os próprios clubes, para podermos realizar o campeonato nacional. Sobre o assunto, Gilberto Mendes prometeu conversa com a gestão da Federação Moçambicana de Futebol. No final do encontro foi criada uma comissão entre a Secretaria de Estado do Desporto, a Federação Moçambicana de Futebol e a Liga Moçambicana de Futebol, com vista a encontrar uma solução para a realização do Moçambola 2020.
Muito bem, estamos de volta e conferimos então, assim foi um encontro e o secretário de Estado do Desporto, Gilberto Mendes, deixou então a possibilidade da retoma do nosso Moçambola ainda este ano. Senhor Presidente, qual é a sua visão, quais são os comentários que pode deixar em torno desta luz verde, podemos assim considerar? Existe a possibilidade de regressarmos, temos condições, falamos de condições sanitárias e também financeiras? Sim, todas as atividades que nós realizamos, elas não significam que os orçamentos estão totalmente fechados em termos de equilíbrio orçamental. Existe o equilíbrio orçamental, mas sempre temos um déficit. O importante é os poucos recursos que nós temos, fazemos a gestão de forma criteriosa, de modo que o objetivo principal, que é a realização do Campeonato Nacional, seja alcançado. Portanto, de uns anos a esta parte, sempre tivemos este problema do déficit orçamental, questões financeiras. Mas o mais importante não é discutir apenas o déficit. É importante, sem dúvida nenhuma, se nós tivéssemos um orçamento equilibrado, se calhar até com excedentes, distribuíamos esses valores para os clubes, e se calhar até criávamos uma fundação, porque o futebol, olhando para aquilo que é esta indústria, não é só para realizar o campeonato nacional, alegrar os adeptos e alegrar os próprios atletas, mas também tem que haver uma contribuição ao nível da sua responsabilidade social. É verdade. E nós, neste momento, é o que nós pretendemos alcançar. E neste momento nós não estamos a conseguir. Mas o objetivo é este, darmos uma contribuição. E o porquê de não estarmos a conseguir? Quais são os desafios? Não estamos a conseguir. Pelo menos o objetivo principal, que é realizar o Campeonato Nacional, não estamos a conseguir, pese embora essas dificuldades todas que estamos a atravessar anualmente. Eu penso que o que nós temos que fazer é unir os esforços. Primeiro, temos vários parceiros. Olhar para o setor privado, qual é a contribuição que o setor privado dá ao futebol, o que é que recebe de volta. Portanto, o retorno a este setor privado. Mas também temos outro parceiro, que é o próprio Estado. Estamos a falar do próprio governo. O que é que o governo dá e o que é que recebe de volta. Por isso estava a falar dos aspectos relacionados com a responsabilidade social. Significa que o futebol, o desporto em geral, também tem que dar a sua contribuição. Não só receber, tem que ter mas algum também retorno, tem que de quem está a retorno. investir. Exatamente. Tem que dar um retorno à sociedade civil. Não só no momento em que só está a gastar, mas tem que dar um retorno. Sendo que o nosso futebol não consegue dar este retorno? Está a dar, não está quantificado neste momento. É um desafio que se colocou, ou que se coloca a Liga Moçambicana de Futebol e a própria Federação Moçambicana de Futebol, de modo que traga aquilo que efetivamente hoje, o que é que o futebol sem o Moçambola, o que é que significaria, o que é que significa termos o Moçambola, qual é o retorno que o Moçambola dá, quer para as empresas privadas, quer para o próprio governo. É preciso quantificar isso. Mas em termos de emoções, as emoções não podemos quantificar, não são mensuráveis, mas sabemos que o Moçambola, o futebol, traz emoções, traz o bem-estar da nossa sociedade. Mencionou aqui o fato de alguns parceiros não investirem naquilo que é o nosso futebol. O que é que está a falhar exatamente, na sua opinião? Sente essa fraca aderência por parte dos parceiros? Eu acho que podemos repartir aqui a culpa por parte da Liga Moçambicana de Futebol em ir buscar aquilo que são as melhores práticas, quer na área comercial, quer na área do marketing, quer na área do retorno que tem que dar aos próprios... Portanto, assume essa fragilidade. Sim, de fato, nós já fizemos esta análise. Temos os nossos pontos fortes, mas também é preciso reconhecer aquilo que são os nossos pontos fracos. É verdade, todo mundo tem os pontos fortes e fracos, sim, não é? porque O importante é reconhecer e trabalhar para melhorar. Sim,
precisamos, de fato, de capitalizar estes nossos pontos fracos. Mas, por outro lado, eu penso que, ao nível do próprio setor privado, não temos esta abertura. Esta aderência. Porque, repara, se nós saímos semana passada, pode parecer caricato, a expectativa era muito elevada. Eu penso que nós pecamos, quando digo nós, estamos a falar da Liga, os próprios clubes, nós pecamos termos elevado a expectativa dos fundos da FIFA. E depois os critérios da distribuição, nós não sabíamos, mas nós elevamos a expectativa de que vamos receber estes valores. Sentiu-se injustiçado? Não digo. Essa discussão de justiça e legalidade é muito complicada. Há um momento em que nós achamos questões legais e a legalidade e a justiça às vezes não anda junto. Portanto, não gostaria de discutir isso. O que eu acho, pessoalmente, é que nós elevamos a expectativa de que, com o valor da FIFA, vamos atenuar. Não íamos resolver o problema, mas vamos atenuar os problemas financeiros que os clubes enfrentam neste momento. Ora, quando tu elevas uma expectativa, e depois podes ficar frustrado. E a reação, toda a reação, eu acho que é uma reação normal. Embora outros podem pensar que... E é isso que aconteceu com alguns clubes, não é? Embora outros podem pensar que é uma reação não normal. Do meu ponto de vista, eu acho que é uma reação normal, olhando para aquilo que era a expectativa de todos nós nesses valores. Quando tu elevas a expectativa e depois o resultado não é aquilo que tu esperavas, há uma frustração do seu lado. Mas é preciso tu conseguir superar esta frustração. E daí que já há caminhos que estão sendo indicados para nós podermos dar continuidade às nossas atividades. É verdade. Há aqui algumas soluções que foram apresentadas. É o caso dos clubes que não são ou não recebem o apoio de empresas públicas. São esses os clubes que vão sim receber este apoio da FIFA. Qual é a sua visão, qual é o seu comentário acerca desta proposta que foi apresentada? Bom, eu penso que, do ponto de vista da equidade, devia ser a divisão por igual. Ora, nós na Liga Moçambicana de Futebol tratamos todos os clubes por igual. Portanto, quando nós dissemos que a delegação que desloca-se é de 23 pessoas, é por todos os clubes. Mas há momentos em que temos de tomar algumas medidas extraordinárias. É o caso, portanto, para resolvermos um determinado problema. Nós identificamos o problema e verificamos que, se calhar, por esta via, nós podemos aliviar aquilo que são as necessidades financeiras dos outros clubes que não têm patrocinadores. Não há dúvidas, todos nós sabemos que o Grupo Desportivo de Maputo não tem um patrocinador oficial. Sabemos que o Teste África do Chimoio não tem um patrocinador oficial, e outros clubes, no grupo dos 6 clubes que pediram ou sentem que os outros clubes têm patrocinadores oficiais, não porque sejam empresas integradoras ou empresas do Estado. Não, o ponto de vista não pode ser porque eles têm, portanto, o governo ou o Estado, as empresas do Estado. Portanto, não é o governo, mas as empresas do Estado que neste momento estão a desenvolver as suas atividades, que também têm as suas dificuldades, naturalmente. Mas, na sua opinião, Sr. Presidente, a distribuição deveria ser igual para todos? Sim. Numa situação normal, a divisão devia ser igual por todos. Olhando para aquilo que a FIFA fez a distribuição pelos países. Nós entendemos que, não sei se é 1 milhão, 1 milhão e 500, aquele valor que foi distribuído pela FIFA foi para todos os países por igual. Então, entendo que também pelos clubes devia ser igual. Mas é preciso olhar a situação local. A nossa situação no nosso país tende a mostrar que há clubes que podem mais, há clubes que não podem mais. Agora, o que no futuro tem que se, de fato, estabelecer, ou os 2 clubes que não podem mais,
não é puxar aqueles que podem ir mais para baixo. É eles também trabalhar no sentido deles poderem também alcançar aquilo que são os níveis que os outros clubes também conseguem alcançar. Portanto, aqui o patrocinador não queremos chamar que tem que ser uma empresa pública. Não. Os clubes que neste momento não têm um patrocinador oficial devem trabalhar no sentido de também ter um patrocinador. Atraírem patrocinadores, não é? Atrair para patrocinador, quer seja empresa pública Ou privado. ou uma empresa privada. E assim está a nossa conversa em torno do Moçambola, mas neste momento vamos sim conferir um brevíssimo intervalo, será mesmo curto. Voltamos dentro de instantes com mais informação desportiva, não saia daí. Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. Lembrar que estamos sim a falar sobre os desafios para a reabertura ou retoma do Moçambola em tempos da Covid-19. Você de casa pode sim deixar ficar a sua opinião no nosso Facebook, Mídia Mais TV. E nesta segunda parte temos uma cara nova. Trata-se de Egídio Plácido, jornalista desportivo e também editor executivo do jornal Zambeze. Bem-vindo ao programa. Boa noite e feliz semana para todos os telespectadores. Obrigada. Muito bem. Antes mesmo de irmos ao intervalo, falávamos sim sobre a distribuição, não é, do valor que foi ofertado pela FIFA com vista a mitigar os impactos da Covid-19. Na sua opinião, Egídio, foi feita a distribuição de forma justa ou não? Bom, é muito difícil dizer se foi de forma justa ou não. Quando o dinheiro é pouco, sempre haverá alguém a dizer que queria ganhar mais, queria ter mais, Portanto, mas não é possível dar mais. O dinheiro é pouco. Para aquilo que são as necessidades, o presidente sabe melhor do que ninguém. O dinheiro é muito pouco. $1 milhão, sei que é isso, é muito pouco para que todas as 14 equipas do Moçambola e mais os outros interessados também, ou os outros beneficiários, melhor disso, pudesse ter um bolo um pouco maior. Mas foi feita a distribuição, pena que os critérios usados até hoje em dia geram muita desconfiança, geram muita discordância. No entanto, só quem distribui dinheiro pode nos dizer por que escolheu aquela fórmula para distribuir esse dinheiro. Agora, há bem pouco tempo o presidente estava a falar aqui da questão da equidade. Claro que devia-se tomar em conta, porque a equidade em si visa chegar à justiça. Portanto, quando não há a equidade, tem que sempre tomar em consideração a situação de cada clube. Claramente que há clubes que precisam mais que os outros, porque isto depois temos um campeonato em que outros estão em melhores condições do ponto de vista financeiro e de certa forma acaba desequilibrando aquilo que nós todos gostaríamos que fosse o campeonato. E acabamos naquilo que é o desempenho até dos próprios atletas. Claramente, e gostaríamos de ter todos os clubes de Moçambola independentes, com uma robustez financeira, que não sobrecarrega a Liga Moçambicana de Futebol. A Liga Moçambicana de Futebol devia estar aqui só para gerir questões de competição e não gerir dinheiro para os clubes. Portanto, essa sustentabilidade é necessariamente necessária. Quando não tivermos essa sustentabilidade dos clubes, vamos continuar a ter muitos problemas quando o assunto trata-se de dinheiro. Portanto, o valor é insuficiente. É muito insuficiente. Vamos ouvir a opinião do nosso presidente. Ananias Coana, na sua opinião, o valor é insuficiente para mitigar todas as despesas ou todo o impacto provocado pelo coronavírus? Eu acho que as necessidades é que são maiores. Né? Se nós olharmos para os valores, olha, a FIFA diz que o valor tem que ser este, a Federação entende que vamos repartir o bolo para os diversos clubes e tudo mais. Então, olhando para aquilo que são as necessidades dos clubes, dizia muito bem o Egídio que era preciso termos clubes fortes. Os clubes fortes que podem fazer com que a Liga também seja forte, mais forte. É verdade que há um trabalho específico que a Liga tem que fazer, em trazer mais patrocinadores, de modo que tenham uma fatia, um bolo maior, não é? Nós sabemos que se o bolo é maior, é fácil nós fazermos esta redistribuição e redistribuímos para os próprios clubes. Neste momento o que está a acontecer é que nós vamos buscar o valor dos patrocinadores, não damos aos clubes, obviamente, ainda estamos neste modelo de gestão em que a gestão financeira dos valores dos patrocinadores da Liga Moçambicana de Futebol é gerida pela própria Liga.
repartimos uma pequena fatia, que são os direitos de transmissão televisiva. É um valor não... Quer dizer, neste momento, aquilo que nós recebemos das transmissões televisivas também não dá para dar uma capacidade financeira aos próprios clubes. Mas o que nós, aquilo que era o desejável era termos dinheiro dos patrocinadores e depois passarmos esses valores para os clubes fazerem a sua gestão financeira, das deslocações. Caberia apenas à Liga Moçambicana de Futebol gerir os aspectos da competição. É verdade, mas um ponto que criou uma certa discussão ou uma desavença foi o fato da Federação Moçambicana de Futebol ter usado uma parte do valor para o pagamento de dívidas. Egídio, qual é o seu comentário? Bom, esta questão é de facto controversa, porque se estivermos lembrados, há poucos meses a Federação Moçambicana de Futebol, através do seu presidente, disse que a Federação tinha quitado algumas dívidas do elenco anterior. Portanto, todos nós estávamos confortáveis que a Federação Moçambicana de Futebol já não tinha nenhuma dívida com os credores. No entanto, quando aparece este bolo da FIFA, que na verdade é para apoio ao regresso das competições nacionais em diversos países do mundo, e mais que a metade, um pouco que a metade desse valor vai para a própria Federação Moçambicana de Futebol e não para o apoio direto às competições, fica uma certa desconfiança. Eu acho que aqui o mais importante devia ser a própria Federação a explicar tanto os seus associados, que são as associações provinciais de futebol, assim como os próprios clubes, porque através da Liga Moçambicana de Futebol, os clubes que são sócios da Liga Moçambicana de Futebol, através da Liga Moçambicana de Futebol, devia também explicar aos clubes o que é que de facto está a acontecer, porque neste momento há qualquer um, tendo em conta aquilo que foi amplamente divulgado, também o comunicado da FIFA também é claro, o dinheiro estava destinado para o regresso das competições nacionais, e quando esse dinheiro é de certa forma desviado, não sei se é para uma outra atividade que não tem nada a ver com o início das competições nacionais, fica esta desconfiança toda. Por isso será de bom tom que a própria Federação Moçambicana de Futebol explicasse às pessoas o que é que de facto está a acontecer. Porque é que daquele bolo quase metade, quase 500 mil dólares vai para pagamento de dívida e outras despesas da Federação, referentes, por exemplo, às competições, nesse caso às seleções de formação e muito mais. Portanto, é preciso que isto seja bem claro, para que essa suspensão toda que estamos nela possa acabar. Verdade. Senhor Presidente, qual foi o seu sentimento, assim é que é, como representante, não é, desta entidade, quando soube que não estava incluso, ou quando a Liga, neste caso, não estava inclusa nos beneficiários deste fundo? Bom, depende do ponto de vista se a Liga está ou não inclusa na distribuição desses valores, porque os 14 clubes vão receber. Então, eu digo que, no outro ângulo, posso dizer que a Liga está incluída, porque a Liga, ao receber diretamente esses valores, vamos supor que a Federação tivesse decidido que vai alocar esses valores, acho que perto de 16 milhões de meticais, para a Liga Moçambicana de Futebol. Este valor não era para a despesa administrativa da própria Liga, era para fazer a gestão, pagamento daquilo que são as necessidades financeiras dos próprios clubes. Ora, a direção da Federação Moçambicana de Futebol entendeu que a melhor forma é alocar esse valor diretamente aos próprios clubes. Como eu dizia, há várias formas de nós podermos gerir aquilo que são os valores dos patrocínios. Ou chegam na Liga, são geridos pela própria Liga, mas em benefício aos próprios clubes. Ou então, o outro modelo é, nós recebemos os valores e repassamos esses valores à gestão direta dos próprios clubes. Então, depende de como é que nós podemos interpretar. A minha interpretação é que a Liga está incluída porque a Liga é Liga por causa dos clubes e os clubes vão receber. Agora, essa, como eu dizia, a questão da expectativa é esta que traz este problema de frustração, posso assim dizer, e esta forma, esta segunda parte em que os valores são alocados para pagamento das dívidas. Eu penso que
a expectativa dos clubes e todos nós era que o valor era para a retoma da competição, dos campeonatos nacionais e pagamento, naturalmente, de algumas despesas da própria Federação Moçambicana de Futebol. Plácio, queria deixar alguma opinião? Bom, de certa forma o presidente tem razão, porque a liga é composta por 14 clubes neste momento. Se os 14 clubes receberam, claro que de forma indireta também a liga terá recebido o valor. Mas é minha opinião, às vezes tem que se gerir as expectativas. Temos que antecipar algumas situações para abandonar ou deixarmos alguma suspensão de lado. Claro, quando a Liga Moçambicana de Futebol soube que havia um bolo da FIFA para o arranque das competições nacionais. Claro que ficou com a expectativa de que aqui uma parte do bolo vai adentrar na Liga. E esse bolo não entrou. E a Liga precisa. O presidente, ainda bem que o presidente está aqui. Nos últimos anos, os patrocinadores não estão a dar o mesmo que davam à Liga. A Liga vai arrancar, se teremos Moçambola ou não sabemos. O campeonato vai começar. A Liga Moçambicana de Futebol não tem todo o orçamento, nesse caso, apesar de ter o orçamento aprovado, não tem a garantia total de que todos vão dar dinheiro. Portanto, o que aconteceu, por exemplo, na época passada, em que teve que haver outro tipo de intervenção para o campeonato chegasse ao fim. Portanto, são essas questões de expectativas. As expectativas são muito importantes. Quando defraudamos expectativas das pessoas, há um sentimento sempre de injustiça. É verdade. Mas nós estamos aqui neste ponto na questão financeira, mas em questões sanitárias, estamos preparados, na sua opinião, para arrancar? Essa é uma questão de fundo. Não adianta termos todo o dinheiro, não é? Essa é uma questão de fundo, porque por aquilo que já foi feito até o momento, as suspensões foram feitas. Parece que pelo menos os estádios que vão receber as competições estão em condições. Agora, a questão sanitária é contínua, não basta apenas uma única inspeção. Aqui ficam algumas questões que se calhar estão um pouco fora daquilo que é a capacidade da própria Liga Moçambicana de Futebol. Por exemplo, a questão dos testes. Como é que vai ser? Eu ainda não estou claro. É verdade, já íamos chegar mesmo neste se o ponto. teste vai ser feito apenas um teste para todo o campeonato. E em caso de haver problemas com Um atleta apresentar algum sintoma, por exemplo. Exatamente. É verdade que essas questões todas já estão reguladas pelo protocolo sanitário. Mas seria muito importante que esta questão fosse levada muito a sério, porque atrás de um homem, atrás daqueles jogadores todos que estão ali, há saúde. E a saúde é mais importante que tudo. Sem saúde, ninguém vai jogar futebol. Portanto, é preciso que haja muito cuidado. Eu entendo a pressão que é feita pelos clubes, a pressão que é feita pela própria Liga, para que voltemos à competição. Estamos com fome da bola, sim, estamos com fome. Mas eu sou da opinião que nós temos que ir à bola havendo segurança, do princípio até o fim. Não basta fazer uma inspeção inicial, tem que ser contínuo, o que acontece semana após semana. Por quê? Porque pode inspecionar o clube. Não sabemos qual é a situação social daquele atleta. Aquele atleta, quando sai, alguns entram no chapas, nem todos os clubes têm capacidade de levar todos os seus jogadores para as suas casas ou para aqueles que têm lares, para os seus lares. Portanto, é difícil monitorar, não é? É fazer muito o acompanhamento. difícil, mesmo em alguns países em que o nível é um pouco alto, do seu ponto de vista de gestão de dinheiro, assim podemos dizer. Tem havido alguns casos no meio de competição, portanto, é preciso que haja muita ponderação. É preciso que todos temos os que ter atenção em intervenientes... diferentes pontos, não é? Não é só a questão financeira. A Claramente, saúde em primeiro lugar. A questão da saúde é em primeiro lugar, depois vamos às questões financeiras, porque sem saúde, mesmo com dinheiro, não podemos competir. Senhor Presidente, a questão da testagem dos próprios atletas que militam, não é, no Moçambola, está tudo assegurado? Em que ponto é que se encontra? Bom, eu penso que em relação à questão de testagem, temos que viver a nossa realidade e não trazer aquilo que os campeonatos europeus estão a fazer, testes antes do estágio, depois do jogo. Aqui, vamos falar isto terra a terra, não temos capacidade de o fazer. Então temos que ver o que é que nós podemos fazer, mas para garantir a saúde, como dizia muito bem, saúde em primeiro lugar. As condições sanitárias já foram inspecionados os campos, mas está tudo assegurado. Está tudo assegurado, mas é preciso que este trabalho seja
contínua, uma forma de viver do clube, uma forma de viver dos próprios atletas, de todos os dirigentes desportivos. O que nós entendemos é que no protocolo sanitário, havendo sintomas, aí sim é preciso que se faça os testes. Mas depois a experiência em si vai nos mostrar. Imaginemos que... Portanto, não existe um período de tempo estipulado para... Neste momento não. Não há aquilo que é a nossa realidade. Por isso que eu disse, já não vamos copiar o que os europeus estão a fazer, eles têm capacidade de o fazer, mas para o nosso caso, não. Mas tudo nós sempre vamos fazer a respeitar aquilo que é o protocolo sanitário, e eu entendo que haverá um acompanhamento do próprio Ministério da Saúde e o próprio INAI, no caso, e a própria Secretaria do Estado. Há de haver o acompanhamento. E, se calhar, o protocolo, neste momento, determina o regresso aos treinos, mas depois, no início do campeonato, podemos ter, se calhar, mais um ou outro elemento que vai ser introduzido para poder melhorar a prevenção a esta pandemia. Portanto, não existe um tempo estipulado. Vamos voltar à atividade, caso seja retomada, e depois vamos ver qual será o método que vai ser definido. Eu penso que o protocolo sanitário ele tem que ser flexível, à medida que nós vamos evoluindo naquilo que são as nossas atividades. Primeiro, é um protocolo sanitário para ver se as condições do Estado temos as condições criadas. Segundo, vamos aos treinos, é preciso que se faça sempre o acompanhamento, a avaliação. Vamos à retoma já do próprio início do campeonato nacional, o que efetivamente deve acontecer. Então, eu penso que o protocolo e as entidades sanitárias vão também fazer esse acompanhamento e nos dar o melhor aconselhamento. E para já, quem vai custear com as despesas? É o Ministério da Saúde ou os próprios clubes? Não, há uma negociação que está sendo feita ao nível governamental, no caso a Secretaria do Estado, no sentido que provavelmente os clubes sejam isentados ao pagamento dos custos inerentes a este teste, porque os custos são elevados. Sabemos que os clubes já têm problemas. É verdade, no mesmo sem a encontro Covid, fizeram os clubes já tinham problemas dificuldades financeiras. Agora adicionar mais uma despesa. Então esperamos que de fato sejamos ouvidos e também tenhamos, portanto, esta proteção financeira para que não tenhamos os custos adicionais pela testagem. É verdade, durante o encontro fizeram assim uma conta rápida, parece que estava avaliado em 2 milhões de meticais toda a jornada. É muito dinheiro, Plácido. Bom, para a nossa realidade é muito dinheiro. É muito dinheiro. E é difícil, por clube, atenção, por clube. É difícil perceber onde é que os clubes podem buscar esse dinheiro. Porque portanto, ter um apoio já havia de ser uma ajuda muito grande. Nesta situação em concreto, mesmo os apoios da FIFA não serão suficientes. O apoio, neste caso, do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde e outras entidades. Aliás, aqui, se calhar, apela-se às outras atividades, às outras entidades que têm alguma capacidade, que possa apoiar. É uma questão de emergência nacional. Portanto, como compatriotas e como patriotas, como patriota, melhor dizer, devemos, de certa forma, contribuir para o bem de todos. E, sinceramente, eu não consigo perceber, não consigo imaginar um país no mundo que não tenha futebol. Portanto, o futebol é um meio social. É cultura, não é? É cultura para alguns. Não sei se para nós é cultura, mas para alguns é cultura. E para nós não é cultura. Não sei, tenho dúvidas. Não sei, nós gostamos de futebol. Não sei se é cultura, mas é necessário que todos sejam envolvidos. Porque nós temos que perceber isto. O futebol não é do Ananias Conguano. O Moçambola não é de Ferroviário de Maputo. Não é do Giné de Laligi, não. O futebol não é de Felipe News. O futebol é dos moçambicanos. Portanto, se todos os moçambicanos não colaborarem, não vamos ter nenhuma competição. É verdade. E durante o encontro, os clubes sugeriram a retoma do Moçambola com assistência. E apresentaram algumas propostas, como, por exemplo, o distanciamento entre os adeptos, o uso da máscara. Será que esta proposta não seria contribuir para a propagação do coronavírus, Sr. Presidente? É uma proposta, mas essa proposta vem por causa dos problemas financeiros. Porque se nós temos as garantias financeiras, os clubes são ressarcidos porque há falta de público,
eu penso que ninguém pode reclamar a presença do público no campo. O primeiro fator fundamental da exigência dos clubes ou da proposta dos clubes em ter assistência é o problema da bilheteira. Portanto, logo caímos nas questões financeiras. Mas é preciso, como dizia, que tenhamos a garantia em questões sanitárias. Aí sim é que podemos dizer, ok, todo mundo vai ao estádio. Todos nós gostamos de estar lá no E mais, estádio. Sr. Presidente, se calhar o Presidente não gosta de buscar outras realidades, mas às vezes é preciso ir ver o que os outros fazem. Imagina lá nos estádios franceses, tem estádios maiores, só aceitam 5.000 espectadores. E nós cá internamente temos problema das infraestruturas, os nossos campos não garantem tanta segurança. E não quero Eu acho que imaginar... antes mesmo de ir a questões de segurança, será que os adeptos vão conseguir conter a emoção? Essa é uma questão, essa é outra questão, porque é preciso... Ficarem distantes mesmo? Essa é outra questão. No momento Quando há do um golo, aquela quando emoção... há um golo, sabemos que mesmo pessoas que não se falam há anos, até abraçam-se. Agora, eu não sei, não consigo ver. Abraçam-se mesmo. Sim, eu não consigo ver o adepto que vai ao estádio, um adepto do Desportivo de Maputo, a ver golo do Desportivo. Quando falo do Desportivo de Maputo, vale também a Ferroviária de Nacala, por exemplo. A ver um golo e não festejar. Depois de tanto tempo Sim, distante do sim. futebol, a emoção Portanto, está em alta. Se alguém me perguntasse que vale a pena termos público neste momento, eu acredito que não. Eu ia dizer não. Não, porque primeiro temos que começar de baixo. Vamos ver o que acontece sem público e a partir daí vai-se gradualmente pensando quantas pessoas podem ir ao estádio. É problema para os clubes, claro que é, porque não há bilheteira. E se não há bilheteira, não haverá dinheiro se calhar nem para pagar água. Não haverá dinheiro se calhar nem para comprar chuteira para os atletas. Mas não vale a pena meter público enquanto não há primeiro segurança do próprio atleta. Então vamos começar por baixo, havendo condições, podemos chamar o público para o futebol. Senhor Presidente, já existe uma possibilidade ou uma proposta de retomarmos a porta fechada, a consistência? Qual é a ideia que Neste está a ser? momento é preciso respeitar aquilo que as entidades governamentais nos recomendam. Nós sabemos que todas as outras atividades é fácil controlar. Se o teatro está aberto ao público, é fácil controlar. Mas o futebol é extremamente complicado. Nem que nós possamos dizer, ok, tudo bem, vão entrar no nosso estádio, na capacidade, por exemplo, são 2.500 pessoas, e vamos dizer, ok, entra metade, vai ser extremamente controlar. Todo mundo sai de casa e diz, olha, eu vou ver o futebol. Agora, o que a Liga Moçambicana de Futebol neste momento está a trabalhar é numa estratégia de como podemos difundir as transmissões em direto destes jogos a serem realizados. Portanto, estamos neste momento a estudar uma forma de, através das plataformas eletrónicas, que são várias, não só pela televisão, mas há outras plataformas digitais. Portanto, estamos nesse estudo para ver se nós podemos, através dos nossos telemóveis, podemos assistir a esses jogos. Portanto, é um desafio, é o novo normal, então precisamos de nos reinventar, trazer essas plataformas digitais que nós possamos, cada um em casa, não é? O termo é este, fica em casa, então cada um em casa possa assistir esse jogo. Portanto, mas temos que ter atenção. Eu penso que a partir daí, se nós conseguirmos, estamos a trabalhar nisso seriamente, penso que nos próximos dias vamos discutir com os próprios clubes como é que isso vai funcionar e aí, de fato, teremos uma solução para evitarmos a questão de não contermos o público, porque mesmo a porta fechada, é preciso que haja uma forte segurança nesse para que ponto os que eu ia tocar adeptos mesmo, possam porque nem todo mundo, invadir, portanto, entrar. Nem todo mundo tem acesso às plataformas digitais e vai sim ser criada a curiosidade, vão querer acompanhar o jogo. Não precisam estar dentro do recinto, mesmo por fora, não é? Inclusive crianças. Bom, neste novo normal temos que nos readaptar. O presidente disse muito bem, se a Liga conseguir, por exemplo, transmitir jogos, vamos lá, através do Facebook,
eu acho que ajuda mais gente a ter acesso ao futebol. Aliás, também é uma forma de vendermos o nosso futebol, mostrar mais gente que não consegue ver. Mas este é um desafio, se calhar aqui apela-se se calhar às empresas ligadas à tecnologia que podiam se juntar à Liga para garantir esse serviço, porque também é uma oportunidade de expandir as próprias marcas e o próprio futebol. Portanto, seria uma das soluções. Aliás, já reclamamos todos nós que alguns jogos não conseguimos ver na televisão, e principalmente aqueles jogos que decidem campeonato e é disputado numa província que não é possível ser visibilidade e depois já aparece um resultado à última hora e depois não há credibilidade. Credibilidade até pode existir, mas há uma desconfiança nas equipas que conseguem algum título. Portanto, esta é uma saída muito importante. Agora, pensar que nós vamos fazer futebol à porta fechada e o público lá não vai estar, como disse o presidente, é extremamente complicado. Nós temos os nossos estádios, tirando alguns, o estado de desempenho é possível controlar, mas alguma parte deste país eu não consigo ver. A maior parte, a neste maior caso. parte, eu não consigo ver como é que pode controlar, por exemplo, o estado do HCB em Songo. As pessoas não têm acesso ao campo. Há várias entradas que as pessoas podem usar, podem invadir para assistir ao jogo. Principalmente crianças, Portanto, que fazem parte do grupo mais vulnerável. Como os outros estádios, que é muito complicado. Portanto, estou a ver o campo de Chinavane, não estou a ver como é que a segurança pode estar organizada de forma que as pessoas não tenham acesso ao jogo. Portanto, este é um grande desafio. E a Liga a conseguir, com os seus parceiros, a transmissão por plataformas digitais, claramente ia suprir, de certa forma, esta fome que os adeptos têm. Muito bem. Senhor Presidente, sim, gostaria de deixar ficar alguma opinião? Não? A questão da segurança também será um ponto que deverá ser estudado pela Liga. Sim, é verdade que a organização do jogo, no dia do jogo, é da responsabilidade do clube visitado. Mas naturalmente que nesta fase da pandemia a Liga terá que deixar algumas mais recomendações junto às outras entidades, com o caso da saúde, o caso da polícia, estudarmos qual vai ser a melhor forma de nós mantermos a segurança. Mas tudo o que nós estamos a falar aqui é uma expectativa que nós temos, porque tudo depende daquilo que vão ser as decisões ao nível do Ministério da Saúde, ao nível do Governo, se de fato vamos retomar. Agora, nós estamos a fazer a nossa parte e esperamos que de fato tenhamos esta aprovação. Muito bem. Sim? Sim, por favor. Há uma questão de fundo que o presidente deixou aqui, porque, ok, voltamos aos treinos depois do campeonato. Quando é que termina o Moçambola? Qual é a época? Que época vamos obedecer? E qual será o modelo também? Qual será o modelo? São questões que ainda, se calhar a Liga e a própria Federação poderão num dia desse nos explicar como é que vai ser. Eu sempre digo no Círculo de Amigos que esta seria a melhor oportunidade até de mudança da própria época desportiva. É verdade que existem prós e contras. As duas partes eu acho que são legítimas. Nos meses de janeiro, fevereiro até dezembro há muita chuva, em algumas zonas do país é difícil, concordo, mas a verdade é uma. Nós temos que nos adequar àquilo que é feito tanto ao nível da região, alguns países já começam, Tanzânia, África do Sul, Angola, já começam a ter um modelo europeu. Eu acho que também é um momento de nós também termos este modelo, porque quem fica prejudicado são os nossos representantes nas competições africanas. Por favor, Sr. Presidente. Bom, em relação a esta questão, é um trabalho que nós temos que fazer. Nós, neste momento, só depois de termos autorizações é que podemos ir à Federação Moçambicana de Futebol, solicitar. A Federação é que tem que decidir sobre a alteração da época desportiva. Nós, como Liga, os clubes já manifestamos que sim, a alteração à época desportiva. Sabemos que esta época desportiva vai terminar no mês de novembro. O que nós vamos fazer é pedir a extensão desta época, porque ela ainda não foi alterada. E se formos autorizados, creio que vamos ser autorizados, a iniciarmos o campeonato, se iniciarmos os treinos, precisamos de 6 semanas. Iniciarmos o campeonato no final do mês de outubro ou início de novembro, claramente que numa situação normal em que não há chuva que possa nos impedir de competir,
nós vamos terminar o campeonato no mês de maio ou a primeira semana de junho. Portanto, precisamos de 26 semanas para a competição. E aí, claramente, que a outra época, 2021, 2022, irá iniciar, creio que em julho ou agosto. Muito bem. Outra notícia que também marcou o mundo do desporto nacional na semana passada é o fato do Costa do Sol e também da União Desportiva de Songo estarem em risco de serem excluídas das afrotaças caso não cumpram com o licenciamento. Plácido, estamos sob risco. Sim, Ou mas não? o aviso vem desde 2010, se não estou enganado. O prazo na altura ia até 2013, por aí, se não estou aqui enganado. Portanto, ainda continuamos a assobiar para o lado. Desde lá, nos círculos, nós já dizíamos que em algum momento até vamos ter campeões que não vão ser reconhecidos. Porque é preciso, de facto, obedecer aquilo que é as regras de futebol mundial, porque o futebol é uma indústria que tem que ser respeitada. A CAF tem patrocinadores que metem muito dinheiro, não é por acaso que recebemos dinheiro agora da FIFA. Então, se nós não obedecemos às regras, claramente que vamos ser excluídos. Mas mais do que isso, sinceramente, eu não vejo as equipas moçambicanas a participar das afrotaças este ano sem campeonato, porque tem que se definir prioridades. Os nossos clubes têm problemas muito sérios de infraestruturas, têm problemas muito sérios de apetrechamento, de outra índole. Não é por acaso que estamos a reclamar o dinheiro da FIFA. Numa condição desta, em que não há mesmo competição interna, eu acho que os clubes moçambicanos, como já o fizeram no passado alguns, o próprio Costa do Sol fez, podiam se abdicar desta competição. Essa é uma opinião minha. Não vejo clubes de África, equipas moçambicanas a irem para afrotaças para ficar na primeira ou segunda eliminatória, porque não tem ritmo. Portanto, não tem ritmo nenhum, não estão a competir. Portanto, vai ser extremamente difícil. E essas competições em África, as ligações são muito caras, é muito difícil viajar ao longo do continente africano. Portanto, é preciso que todos os clubes moçambicanos, tanto a União Desportiva de Songo, assim como o Costa do Sol, ponderem, claro, se vale a pena ou não ir para as afrotaças. Na sua opinião, não vale a pena? Não, essa é a minha opinião. Sim, na sua opinião, não vale a pena. Não vale a pena, sem competição interna, não vale a pena ir para a África. Estamos a fazer o quê? Não temos ritmo. Os outros já estão em Avançados. andamento e vamos gastar muito dinheiro. Como eu disse, custa muito dinheiro, porque a primeira fase não dá dinheiro. Só quem chega na Liga dos Campeões é que tem dinheiro. Portanto, é preciso ponderar tudo e se vale a pena de facto perder tanto dinheiro em competição que sabemos que não vamos passar da segunda ou terceira eliminatória. E, Ai, meu Deus, que pessimista. Ao invés de levar esse dinheiro, investir no clube, investir nas infraestruturas, investir na formação, portanto, para o futuro. Portanto, para mim seria melhor isso. Não competir. Senhor Presidente, É a minha opinião. é a sua atenção. opinião, claramente. Partilha da mesma opinião? Será desvantajoso participar das afrotaças? Bom, eu respeito a opinião dada, mas do ponto de vista dos países que estão a competir, eu não sei quantos países estão a competir. Sei que a África do Sul está a terminar o seu campeonato. Tanzânia terminou o seu campeonato, agora vai arrancar o campeonato. Não sei se os outros países... Há muito mais países que já retomaram as competições. Sim, mas estou a falar da primeira fase. Na primeira fase, normalmente os nossos clubes encontram-se com os clubes da região. Não sei se na região quais são os clubes que estão a competir. Seria uma aventura, sem dúvida nenhuma, porque partir para as afrotaças E uma experiência também. sem nenhuma competição. Mas se nós olharmos para aquilo que tem sido nas outras épocas, nós arrancamos o campeonato nacional em março. E depois os nossos clubes entram nas afrotaças sem, se calhar, começarmos o nosso Moçambola. Nessa perspectiva, eu penso que estamos de igual forma como se fosse no passado, olhando a questão da época Olha a cara desportiva. do Plácido. Sim, Da época sim. desportiva. Por que eu faço essa cara? Desculpa, Sr. Presidente. A última vez que se jogou futebol em Moçambique foi em março. A fevereiro, por aí. Não março, fevereiro. De fevereiro até hoje não se joga futebol. Nos outros anos jogamos futebol até novembro.
E é por aí, em fevereiro, vamos já furtar-se. Ou seja, o tempo de paragem é muito diferente. Não há dúvida nenhuma. É muito diferente. Portanto, e numa situação atípica como esta, em que normalmente nos anos em que nós terminamos o campeonato por aí em novembro, os atletas, na verdade, eles continuam jogando, continuam fazendo algum exercício físico. E nesta que até estamos proibidos de o fazer. Não estou a ver a condição física dos jogadores moçambicanos a irem para uma competição desta, calhar com as equipas, por exemplo, da Tanzânia, que acabaram de ter o campeonato há bem pouco tempo, vai iniciar o outro, porque já vai arrancar daqui a pouco o campeonato tanzaniano. E nós nem sabemos quando é que nós voltamos a competir. Eu repito aquilo que eu disse no princípio. Se até lá não tivermos Moçambola a ser disputado, é muito arriscado termos as nossas equipas lá. Mas se o campeonato tiver iniciado, claramente que a situação muda. Mas se até lá nós não temos nenhuma garantia de que em novembro vamos ter Moçambola. O meu problema está aí. Agora, uma equipa que está parada basicamente desde fevereiro, para depois ir a uma competição africana desta, em que envolve muito dinheiro, sinceramente, sem querer aqui arrogar pragas para as equipas moçambicanas, é muito arriscado. Senhor Presidente? Não quero discutir o risco. Eu estou a olhar isto numa outra perspectiva. Portanto, o meu primeiro comentário, nós iniciamos o campeonato em março, às vezes a pré-competição acontecia em fevereiro, sem os clubes terem iniciado o Moçambola. A verdade é que as realidades são totalmente diferentes. O que aconteceu há uns anos atrás? Nós tínhamos 4 vagas. Exatamente. E perdemos as 4 vagas. Agora, eu não sei se nós não vamos lá para competir, o que é que vai acontecer. Eu estou a ver do ponto de vista da projeção do nosso país. Não estou a olhar as questões apenas competitivas ou financeiras. Estou a olhar nas questões da imagem externa, qual é o sinal que nós vamos dar como clubes do nosso país. Concordo plenamente que se vamos jogar vamos supor que na primeira eliminatória calhamos com Simba, que foi campeão, claramente que depois, como tem a raiva de que a União Desportiva de Songo é que eliminou o Simba na última eliminatória, então podemos ver isso, até por isso que se calhar vieram buscar o carrasco de Simba, que é o Luís Miquissone. Então, do ponto de vista competitivo, concordo plenamente, mas eu queria olhar mais os aspectos da imagem, qual é a mensagem que nós estamos a transmitir. O impacto internacional, não é? O impacto internacional. Muito bem, e já estamos mesmo a chegar na reta final do nosso programa. Gostaria de pedir que deixassem ficar as últimas considerações. Por favor, Plácido. Bom, se calhar a última consideração que ia deixar é que tem de haver um pouco mais de ponderação. Se a federação tiver outra saída para apoiar os clubes que o apoiam, a liga dentro do lobby que tem feito, eu sei que o presidente faz muito lobby, dentro do lobby que o presidente consegue fazer, também apoia os clubes para que voltemos a ter futebol. As pessoas que decidem também devem, dentro desta ponderação que eu digo, que em primeiro lugar tem a ver com saúde, definam as melhores estratégias para que voltemos a ter futebol. Aliás, estamos a falar de pessoas que vivem de futebol. Temos pessoas que a única coisa que sabem fazer é jogar futebol. Alguns estão desde março, fevereiro, sem salário, porque não estão a competir, porque não estão a trabalhar. Portanto, é preciso também equilibrarmos aqui a questão de saúde e a questão econômica, tal como se fez em outras áreas. O futebol também precisa, a verdade é esta, o desporto também precisa. Portanto, o grande apelo que eu deixo é esse, que seja feita a ponderação necessária para que voltemos a ter futebol mais de forma segura. Chegou na segunda parte, um pouquinho atrasado, mas valeu a pena, não é? A nossa conversa. Valeu muito a pena. Valeu a pena. Obrigada, por favor, Sr. Presidente. As últimas considerações. Bom, primeiro agradecer esta oportunidade, já não falava com o Plácido já. Obrigada a nós. As nossas portas estarão sempre abertas. Há bastante tempo e foi um prazer enorme estar aqui a falar dos desafios do nosso campeonato nacional e de fato, é preciso primeiro respeitar aquilo que são as recomendações governamentais, recomendações da saúde, respeitarmos o protocolo sanitário. Gostamos do futebol, queremos voltar às nossas atividades,
mas a saúde em primeiro lugar, temos que ter mesmo uma ponderação e penso que sem perder a esperança de que um dia voltaremos a gritar muitos golos, voltaremos a nos abraçar nos campos, fazer mais amizades, porque o futebol, acima de tudo, são as nossas amizades. Muito bem, obrigada, Sr. Presidente, obrigada, Egídio. E desta forma nós colocamos o ponto final à presente edição do nosso programa 442. Obrigada a todos pela preferência e audiência. Para a semana nós estaremos de volta. Acompanhe já a seguir as notícias que marcam Moçambique e o mundo no Jornal da Mais. Boa noite.